Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que vamos meditar agora está em Lucas, capítulo 9, versículo de 51 a 55. E diz assim: quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente, que se puseram a caminho e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Mas os samaritanos não o queriam receber, porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu fico, ao ler essa passagem, tão assim, feliz pela providência de Deus. Porque quando eu estava me preparando para essa meditação, eu não tinha ainda relacionado com o dia que nós estamos vivendo hoje, dos protomártires lá do Rio Grande do Norte, aqui no nosso Brasil. Porque o tema que o Senhor me deu, e deu junto com essa palavra, é determinada decisão. Olha só. E o martírio, ele é justamente isso, aquilo que esses santos viveram aqui no nosso país. Foi justamente isso, é justamente isso. É uma determinada decisão por Deus. É uma determinada decisão pela fé. É uma determinada decisão em sair daquilo que hoje nós precisamos sair, mudar para poder chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Jesus, nesta palavra, nesse evangelho, tomou essa firme decisão. Olha como que inicia, e eu repito agora, o início desse trecho do evangelho de São Lucas. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E o que é que significa partir para Jerusalém? Primeiro ponto, significa partir para a sua morte, para a sua entrega. Depois, segundo ponto, porque a nossa vida, a nossa história, a entrega de Jesus não parou na cruz, não parou na morte. O segundo ponto é o céu, a eternidade, a vitória, a salvação. Olha que maravilha isso, porque quando nós somos chamados a tomar uma decisão na nossa vida, essa decisão, ela implicará em muitas coisas que nós, depois desta decisão, haveremos de enfrentar e de passar. Mas se esta decisão, ela é tomada em Deus, por que ter medo? Por que não dar o passo? Se esta é a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, nos lancemos, nos joguemos na vontade de Deus. A gente não pode ter medo de viver aquilo que Deus nos pede. Só tem medo, só deve temer aquele que não está na vontade dEle. Jesus toma a firme decisão de subir para Jerusalém, de subir para a cruz, de subir para o céu. Olha só, esta decisão implica em morte e vida, mas também implica na ressurreição, naquilo que Deus tem de novo para a nossa vida. Talvez hoje você esteja parado em uma situação que Deus está te pedindo, você precisa tomar uma decisão para que o novo possa vir, para que o novo possa adentrar. Coragem. Eu já quero começar essa partilha dizendo para você
na força do Espírito Santo, que você tenha coragem. A coragem, a fortaleza, a virtude da fortaleza, ela acompanha os mártires, ela acompanha os santos, porque se o mártir, ele não tivesse coragem, fortaleza, firmeza para poder dar a vida, ele não chegaria ao martírio, ele não chegaria a dar-se inteiramente a Deus. E talvez é isso que você precisa hoje, dessa coragem, dessa valentia, dessa firmeza, que você renuncie agora toda covardia. O que a covardia ela nos faz? Ela nos faz ficar atrás, ela não nos deixa dar o passo, ela não nos deixa entregar a vida, ela nos faz ficar no pecado, nos vícios e no mal. E o que a coragem e a virtude da fortaleza nos leva? Nos leva a nos lançar. Você precisa se lançar. Você precisa dar-se, você precisa ir ao encontro, você precisa sair desse lugar. E o Espírito Santo, ele já está fazendo isso com você agora, em nome de Jesus. A ter essa coragem. Compreende, o que compreende essa decisão que Jesus tomou de ir para Jerusalém? Compreende os últimos dias de seu destino de sofrimento e os primeiros dias de seu destino glorioso: paixão, morte, ressurreição e ascensão. Minha gente, na decisão que Deus sempre nos pede para tomarmos, está sempre contida a morte e a vida. Está sempre contida o perder e o ganhar. Sabia? Olha para a tua vida, veja. Em tudo aquilo que nós decidimos, em tudo aquilo que nós damos os passos, sempre nós vamos perder alguma coisa e sempre nós vamos ganhar muito mais. Olha só, se nós olharmos apenas o ponto em que Jesus se decide subir para Jerusalém e lá ele morreria na cruz, isso é trágico. Como São Paulo diz, a cruz para os pagãos é loucura, mas para aqueles que creem é salvação. Então, quando nós olhamos só esse primeiro ponto, nós vemos apenas uma loucura, nós vemos apenas a morte, mas nunca em Deus, aquilo que é a decisão que Ele nos chama a tomar é para pararmos na morte, é para pararmos na oferta. Não, sempre é: eu vou e dou a minha vida, eu vou e passo esta oferta, faço esta oferta, mas para chegar à ressurreição, para chegar à vida nova. É isso que falta a muitos, porque você olha a grosso modo e vê somente a doença, o problema, a oferta, a renúncia, mas você precisa olhar o que vem depois. O que vem depois? Depois vem a plena realização. O que o mártir ele vive? O que esses homens e mulheres viveram dando a vida? Eles primeiramente experimentaram o sofrimento, a morte, mas logo em seguida veio a glorificação. Escuta bem, mesmo que esse tempo na tua vida esteja te exigindo uma morte, uma oferta, uma renúncia, uma humilhação, em Deus você não vai ficar aí, você vai chegar à glorificação. A palavra de Deus diz que os humilhados eles serão exaltados, porque nunca em Deus nós ficamos na humilhação, nunca, escuta bem, nunca. Em Deus nós passamos sim pela humilhação, nós passamos sim pela oferta, nós passamos sim pela morte, mas Ele não nos deixa aí, Ele nos permite passar por tudo isso para poder chegar à glorificação. Calma, meu irmão, minha irmã, espera, a glorificação está chegando, a vida está chegando. Você não vai ficar parado nessa humilhação e nessa morte, nessa situação de doença, nessa situação que você não consegue muitas das vezes dar um passo. Quantas pessoas que, por exemplo, chegam à sua velhice
e pensam: pronto, a vida agora acabou, não tem mais nada para fazer, não tenho forças, não vou aonde eu quero, não faço o que eu quero, e agora? Você precisa ter um olhar de Deus até para esta fase que você está vivendo hoje. Olha o que você já fez na vida, e olha também para aquilo que te espera, o céu, para aquilo que você tanto almeja chegar, na glorificação em Deus. São João Evangelista empregará para o mesmo conjunto o termo mais teológico, glorificar. Jesus, quando se decidiu ir a Jerusalém, ele passa a cruz. Para São João Evangelista é o momento da glorificação. Meu Deus, Paula, André, Valdênia, isso é loucura. Como que eu posso olhar para a cruz? Como que eu posso olhar para o sofrimento? Como que eu posso olhar para a provação e eu dizer: isso é a minha glorificação? Como que eu posso olhar para a morte, um mártir que diz: agora eu vou morrer, pronto, acabou tudo? Não, não acabou. Agora é a hora. Que hora é essa? A hora da glorificação. Se nós entendêssemos isso, nós não ficaríamos murmurando, reclamando no sofrimento, na penúria, nas dificuldades que nós passamos, nas incompreensões, nas perseguições. Meu irmão, minha irmã, a hora da cruz é a hora da glorificação. São João Evangelista coloca essa hora de Jesus como a hora máxima. Você está passando pela provação, você está passando pelo cadinho da humilhação, como nós falamos e a palavra fala, você está passando pela doença, por uma enfermidade, por um tratamento, você está passando pela traição, você está passando por um vício que você tenta deixar e não consegue, e cai e recai. Esta é a hora da glorificação em Deus, tá bom? Se você passar com Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar firme para que você chegue à glória. Quando você estiver sentindo o peso da cruz, quando você estiver sentindo o peso da dor, quando você não souber mais o que fazer nessa situação, você deve pensar assim, pela ação do Espírito Santo: esta é a hora em que eu estou unido a Deus para ser glorificado com Ele. O termo mais teológico, que é glorificar, que São João usa, a crucifixão será para ele uma elevação. E é justamente, quando Cristo foi colocado, pregado na cruz, ele foi elevado na terra. Essa elevação já nos diz tudo aquilo que nós passamos também com Cristo na cruz. Na situação que você vive, você está sendo elevado, você está saindo de um patamar onde tudo poderia estar bem, a vida poderia estar mais ou menos, as situações, mas agora, se você sofre com Cristo e com Ele, como diz São Paulo, é crucificado, você está sendo elevado. E olha só, observemos os movimentos de Jesus para que Ele fosse elevado, glorificado. Antes ele precisou ser humilhado, perseguido, incompreendido, sofresse e desse a vida. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, para nós conseguirmos dar passos para frente, é preciso nós regredirmos, voltarmos um pouco, darmos uns passos para trás. É o efeito trampolim. Você já viu quando alguém vai saltar no trampolim? Ele não chega no trampolim e pula. Não. Chega no trampolim, faz uma força, é baixado ali o trampolim. Depois que ele baixa, ele volta com tudo para cima e aí sim o salto será grande e perfeito. Não tenha medo de regredir um pouco para depois continuar à frente. Deus permite até mesmo as nossas fraquezas, os nossos pecados, as quedas que nós temos. É como este efeito do trampolim que às vezes precisamos rebaixar,
deixarmos-nos rebaixar para depois sermos elevados e aí saltarmos. Talvez você esteja nessa situação. O que você está passando na tua vida hoje está sendo essa humilhação. Cristo, para ser ressuscitado, para ressuscitar, para depois ser elevado, antes ele precisou morrer e ser sepultado, e ficou ali na mansão dos mortos 3 dias e 3 noites, para nos salvar, para vencer a morte. As situações que nós enfrentamos na nossa vida, e escuta também outra coisa muito séria, este é um movimento que acontece não somente uma vez na nossa vida, mas ele acontecerá várias vezes, em várias fases, em várias épocas da nossa vida. Nós precisaremos, escuta, não é que pode acontecer, não, vai acontecer e precisa acontecer. O processo de conversão, ele parte daí. Nós deixarmos-nos primeiramente rebaixar, humilhar, para depois nos erguermos e saltarmos. Gente, o salto depois vai ser magnânime. Por isso que você não deve ter medo de regredir. Está vivendo um processo no teu trabalho, na tua família, em que você tem que dar uma parada, rever as coisas, reorganizar, pensar de novo, fazer as contas. Não tenha medo, não tenha medo. Se esse movimento é de Deus, se é Deus pelo Espírito Santo que está te chamando a dar uma parada na vida, no trabalho, na missão, na família, você precisa obedecer a Deus. Isso não vai ser para a tua morte, para a tua perdição, é o contrário, é para a tua salvação. Às vezes é preciso sair de cena, não tenha medo. O que vai acontecer com a minha imagem? O que vai acontecer com a minha pessoa, com a minha empresa? O que vai acontecer com a minha família? Se este movimento é de Deus, não tema, dá alguns passos para trás, para depois seguir em frente firme com esta determinação, como dizia Santa Teresa de Ávila. Não tenha medo. Talvez você esteja chorando agora e dizendo: Padre, eu perdi tudo, Padre, está tudo parado, meu negócio não está andando, meus projetos não estão acontecendo. Se Deus está permitindo isso, é para que você possa ter essa parada, para depois você continuar. Como é bonito, a gente lembra aqui também da fase de alguns animais. Lembro da borboleta, quando tem que entrar no casulo, da águia, quando tem que se retirar de determinada idade que ela chega, para poder se refazer. Isso faz parte do processo da vida. O ser humano, tem aí o que os psicólogos falam da crise da meia-idade, os 40 anos, por aí, quando chega, e aí, o que eu fiz na minha vida até aqui? Eu construí algo que vai ser para sempre, que vai precisar continuar, que vai precisar ser mudado. Faz parte da vida essas paradas, para que depois se continue firmemente, decididamente na vontade de Deus. O movimento primeiro é de ir até o mais baixo, para depois ser elevado. Por isso, não tenha medo de se rebaixar. Não tenha medo da humilhação, não tenha medo de recomeçar. As pessoas, por exemplo, que lutam contra o vício, as dependências, do álcool, da droga, quantas vezes tem recaídas? Meu Deus, se essa pessoa já desiste na primeira recaída, é o fim. Por quê? Porque infelizmente faz parte do processo, às vezes muitas recaídas. Então, diante de muitas recaídas, você precisa ter muitas retomadas. Para muitas recaídas, é preciso ter muitas retomadas. Mas o que não pode acontecer é você parar e desistir. Não desista. Determinada determinação, determinada decisão. Hoje Deus está te chamando a isso. Uma determinada decisão de quê? De retomar, de continuar, de não parar, de rever a vida.
A confissão é um processo que nós vivemos isso. A conversão, a morte, a perda, a entrega, a oferta, uma doença que se enfrenta. Quantas pessoas que passam pelo processo do câncer e que diante disso a vida toda tem que parar, né? É uma parada, porque tem que fazer quimioterapia, radioterapia, tem que se preparar para a cirurgia. Aí a pessoa pode pensar, minha vida acabou. E quantos vivem isso quando descobrem, recebem um diagnóstico de câncer? Meu Deus, e agora minha vida acabou? Eu quero dizer para você que não. Sua vida não acabou. Enfrente o seu tratamento, é uma parada para cuidar da sua saúde. Se Deus permitiu isso, essa doença não vem de Deus, mas se Deus permitiu, infelizmente, pela nossa humanidade frágil que adoeceu, viva intensamente este tempo de tratamento com fé, com esperança. É um tempo de rebaixamento, mas para que você depois possa proclamar a graça de Deus na tua vida. Mas você não pode desanimar. Tome uma decisão. Como é maravilhoso. Eu trago aqui um testemunho em casa. A gente tem que partir de casa, da nossa família. Tenho minha tia Elisângela, deve estar assistindo agora, que está enfrentando o tratamento contra o câncer na mama. E minha tia é uma antes do câncer, era uma, e agora é outra depois do câncer. Porque é impressionante como ela tomou essa determinação pela vida, e mais ainda por Deus. Minha tia reza mais, minha tia é mais de Deus, minha tia tem esperança, cuida bem da saúde dela, da alimentação, faz atividade física. Olha como que muda a vida de uma pessoa. É isso que nós precisamos viver. Tomar uma determinada determinação, decisão, independente da situação que você viva, para poder chegar àquilo que é a glorificação, a elevação em Deus. Logo em seguida, Jesus ele chama ao seguimento. A próxima passagem aí no versículo 57, nós estamos lendo Lucas 9, de 51 a 55, logo no versículo 57, Jesus fala sobre as exigências do seguimento. Para seguir é preciso tomar a cruz, escolher, como ele escolheu entregar-se e morrer, para depois ressuscitar e chegar à glória e à vitória. Todo discípulo, toda discípula, aquele que segue nosso Senhor, é convidado a passar por esse mesmo processo, rebaixar-se para elevar-se. O que é que na tua vida hoje você está sendo rebaixado, hein? Talvez você perdeu o emprego. Ontem mesmo eu recebi de um amigo uma mensagem que ele dizia: padre, eu já estava me preparando para algo novo, mas Deus ele se antecipou e eu fui demitido. Só que esta demissão, eu não me entristeço, porque nesta demissão eu vejo a confirmação de Deus para algo novo na minha vida. Olha só, o olhar transforma tudo, né? O olhar em Deus. Porque era para esse irmão estar triste, decepcionado, fui mandado embora, Deus não me ama, e é alguém que serve a Deus, mas não, porque ele já estava no caminho de Deus. Quando aconteceu, Deus só confirmou que ele já estava tendo sinais para um novo tempo na sua vida. Quais sinais Deus está te dando para um novo tempo? Reformula, né? Essa é uma linguagem que a gente tem usado bastante. Não tenha medo de reformular as coisas. Um trabalho, repaginar, melhor ainda, né? Dá uma repaginada na tua vida. Quando a gente fala das mídias sociais, a gente fala nisso, né? Muda lá, vai, uma foto, muda lá isso aí, o ambiente, muda o cenário. Deus está te fazendo este convite hoje. A partir desta determinada determinação, decisão, repagina a tua vida. Coloca em ordem.
mesmo que você precisa retroceder um pouco. Estou insistindo com isso, repetindo mesmo. Nosso pai fundador, quando ele queria enfatizar algo, ele repetia e repetia, porque isso é o importante. Não tenha medo de retroceder um pouco, mesmo que pareça uma derrota, mesmo que seja uma vergonha para muitos. Mas retroceder agora naquilo que você vive é o que você precisa para poder continuar firme depois. Porque se não acontecer isso, você pode se perder, a tua família pode naufragar, as situações podem vir e te sufocar, e te prender, e te arrastar. Não tenha medo. Subir para Jerusalém é descer na cruz para depois chegar ao céu. Santa Teresa de Jesus diz: agora, voltando aos que querem ir por ele pelo caminho de santidade, sem parar até ao fim, que é chegar a beber desta água de vida, como devem começar, digo que importa muito e tudo, ter uma grande e muito determinada determinação de não parar até chegar a ela. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe-se o que se trabalhar, murmure quem murmurar, quer lá se chegue, quer se morra no caminho, ou não se tenha ânimo para os trabalhos que nele há. Não se pode parar. Olha que forte, Santa Teresa de Ávila, no caminho de perfeição. Olha só, o que você vai enfrentar a partir dessa determinada determinação. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe-se o que se trabalhar, murmure quem murmurar, quer lá se chegue, quer se morra no caminho, ou não se tenha ânimo para os trabalhos que nele há. Continue, vai pedindo essa força a Deus, determinada determinação. Pede agora no Espírito Santo, vai rezando, porque o Espírito Santo já está te dando o dom da fortaleza. Para os mártires ele concedeu essa graça, e para mim e para você, nesta manhã de sexta-feira, Deus está te concedendo esta graça. Espírito de Deus, alcança cada coração. Espírito de Deus, aqueles que estão parados, desanimados, aqueles que estão apenas no fracasso, aqueles que não entenderam o retroceder, aqueles que não entenderam que é preciso passar pela humilhação, pelo rebaixamento, para depois ser elevado. Vai dando a compreensão agora, Espírito Santo de Deus, vai tocando esse coração, essa vida, vai tocando essa família, vai tocando este que agora pensa no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Manifesta, Espírito Santo, a tua graça. Nós precisamos entender o caminho da cruz, que foi um caminho de rebaixamento para depois a glorificação acontecer. Pede ao Senhor, ó Espírito de Deus, aqueles que estão diante da TV agora rezando conosco pela Canção Nova e não compreendem o que estão vivendo, dá essa compreensão, dá esse entendimento. Quantos estão passando pela humilhação no dia de hoje, quantos estão retrocedendo, mas pararam aí, e Deus está dizendo: deem os passos necessários. Movimenta, Espírito Santo, age, Espírito de Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vamos cantar esta canção e pede a Deus essa força de tomar esta firme decisão. Peça ao Senhor.